Qual o caminho que realmente, de forma prática, a pessoa pode ter na vida para que possa ajudar nessa questão de descobrir o seu temperamento, né? Olha, é muito boa pergunta. É aquela que vai fechar o sentido de estudar os temperamentos, não é? Então, a gente faz, geralmente, o trabalho dos temperamentos no âmbito da direção espiritual. Por que não faz no psicólogo? Porque geralmente a gente, a menos na minha época, não é que muitos precisavam do psicólogo, porque talvez o contexto em que a gente foi criado foi um contexto muito sadio. Né? Então, agora talvez precisa um pouquinho mais do psicólogo e tudo isso, mas qual seria o trabalho normal do temperamento? Sem pensar em psicólogo, se a pessoa tiver algum problema também dessa ordem, poderia trabalhar também com psicólogo, mas a pessoa normal, que tem uma família normal, que teve um desenvolvimento da personalidade normal e tem seu temperamento, que gera problemas, então ele vai ter que se conhecer, e esse conhecimento não é de um dia para o outro, viu? Eu que coloquei nesse livro um questionário para ver o temperamento. Só que tem um questionário aqui? Tem questionário, tem tudo, aí você completa, aí você vai vendo. Só que às vezes o pessoal responde mal, porque ele responde segundo a ideia que ele tem do que ele é. E às vezes, a mim aconteceu muitas vezes assim, como diretor espiritual, que a pessoa me respondeu, eu falei, o que respondeu aqui você? Não, que eu sou... Isso não é você! Não é. E quando você conhece a pessoa, você fala, não é, olha como se eu aqui, olha aquela situação, olha que... Ah, é verdade, aí tem que mudar. Então, a pessoa muitas vezes é bom responder o questionário com seu pai, sua mãe, seu amigo, com seu parceiro, não? Porque aí... A pessoa vai apontar a verdade. Aí aponta a verdade. Aquele que sofre a gente sabe o que a gente é, não é? Então aí o que acontece? Você não vai participar do meu não, viu? Estou logo avisando. E aí demora um tempinho, assim. Você tem que como entender a teoria e começar a conhecer-se. A ver, nessa situação, como que eu... desse modo. Como que eu faço aqui? E aí você vai se conhecendo e vai como ajustando aquela ideia sobre você mesmo. Quando você conhece que temperamento você tem e que defeitos gera, aí que você faz um plano com o diretor espiritual para mudar. Então, o que é o primeiro que tem que mudar você? O defeito dominante. Que seria aquele defeito que me faz pecar. Mortal nem falar. Isso na hora tem que mudar. Isso. Mas tem muito que também gera pecado venial. Isso. E que a gente tem que trabalhar. Então, primeiro, o defeito dominante. Segundo, os defeitos que me poderiam levar no futuro a pecar, digamos. Terceiro, os defeitos que me fazem não cumprir bem meu dever de Estado. Especialmente como pai, como cristão, como marido, como tudo. Aí que está. E é difícil. Olha, hoje em dia, muito bom isso, hein? Se os casais soubessem isso, teria menos divórcio, viu? Porque muitas vezes eles se separam porque se machucam por umas mágoas de incompreensões que são bobas, assim, que são certa incompatibilidade que um não quer mudar, outro não quer mudar, um não entende como é o outro, aí eles se machucam, né, com palavras e com fatos, com atos, e acabam se separando por... Então, se eles soubessem, assim, eu sou assim, ele é assim, eu tenho que mudar isso, ele tem que mudar isso, e assim vai. Tem interessante uma anedota que conta aí o Vernet, não? Ele era muito secundário, então ele era muito esquemático, assim, e era meio apático, assim. E ela era muito, podemos dizer, emotiva e primária. Então ele era tipo colérico, assim. Aí ela pediu para ele colocar os quadros da casa. Só que como ele era perfeccionista, assim, todo secundário, ele falava, vou colocar, vamos fazer assim, todo plano não fazia. Aí ela, não colocar, até que ele um dia deu aquela de doida, e pá, colocou tudo errado, não? Mas colocou. E ele chegou e falou, tá errado. Aí deu uma briga, porque ela estava brava porque ele não tinha colocado. E ele porque ela colocou tudo errado. Então, assim, e quase que divorciam. Chegou um momento que ela estava comendo uva, assim. E ele fala, você está comendo errado. Aí ele estourou, fala, que agora tem uma lei para até para comer uva, tem lei?
E é assim, é convivência de dois temperamentos muito diferentes que se eles não trabalham. E só quando ela estudou e se deu conta como era, que ela conseguiu um matrimônio católico, não? Mas que pode dar isso, pode dar um problema que um defeito, se você prolongar no tempo, se converte em um grande problema para o casal.